Olá, amados. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura, não é mesmo? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso aprofundamento da primeira carta de São João. Nós vamos estudar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. Mas antes, eu peço a vocês que, por caridade, nos ajudem a evangelizar. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal. É só você apertar aqui, ó, clica nesse botão inscrever-se. Depois você aperta nessa setinha e clica em todas. Você vai receber todas as notificações. E em seguida você deixa o like. Após isso você vem aqui em compartilhar e você pode compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, entre os seus contatos. E é só copiar o link, compartilhar, vai com certeza nos ajudar, certo? Contando com a sua bondade e com a bondade de cada um de vocês, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Mas antes, vocês sabem que sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Por isso, nesse momento agora, peço que você também se coloque em oração, clamando o Espírito Santo de Deus. Você pode até rezar comigo, dizendo assim: Espírito Santo de Deus, alma da minha alma, vida da minha vida, eu vos consagro agora nesse momento, Espírito Santo, o meu pensamento e o pensamento de todos aqueles que estão me ouvindo agora nesse momento. O meu coração, o coração de cada um de vocês, eu consagro agora ao Espírito Santo todo o meu ser, por meio do coração imaculado da Virgem Maria, a fim de que todos vocês, aos quais serão lançadas as sementes da palavra de Deus, que possa encontrar corações bem dispostos a gerar frutos de vida eterna. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, vamos seguir aqui no nosso arquivo. Aqui, vamos colocar aqui, lembrando que nós estamos estudando, a partir da Bíblia de Jerusalém, mas você pode fazer esse estudo comigo com qualquer Bíblia católica, a Bíblia da Ave Maria, por exemplo, a da Pastoral, a Bíblia Peregrino, certo? Isso não vai atrapalhar o nosso estudo. Vocês podem notar que aqui nesse meu arquivo eu já fiz as anotações referentes, ao nosso primeiro vídeo e vou dar sequência aqui ao nosso estudo do capítulo 2 da primeira carta de São João. No capítulo 2 nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 17. Acompanhe aqui comigo, vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem comigo e vamos ler juntos, certo? Vamos ler juntos aqui o versículo 1 e o versículo 2. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Amados, olha só o quanto que Deus ele nos ama, o quanto que Deus ele nos quer bem. Ele diz que não quer que nós pequemos, mas pode ter certeza, se nós pecarmos, nós temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, o justo. Veja que ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, nós que estamos fazendo esse estudo bíblico, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Vocês sabem, lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 7,
diz assim: além do mais, é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Nessa leitura, nós podemos contemplar, no Antigo Testamento, os homens ofereciam sacrifícios de bodes, de touros, para expiação dos seus pecados. Mas esses sacrifícios, eles não eram suficientes para apagar o pecado da humanidade. Deus nos ama tanto que deu seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele mesmo, Jesus, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Veja, aqui nós percebemos o grande amor que Deus ele tem por cada um de nós. Vamos continuar agora do versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler aqui comigo, leiam. E sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Percebam aqui, meus amados irmãos. Vou deixar aqui sublinhado para que nós possamos meditar sobre essas palavras do versículo 3 ao versículo 6. De cara aqui, nós podemos perceber que o versículo 6 é um princípio eterno. E vocês sabem, lá no primeiro vídeo, se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui, certo? Aqui em cima, na parte de cima do vídeo, provavelmente está aparecendo aí o primeiro vídeo, né? O link, você pode clicar. Quando acabar esse vídeo, você pode procurar aqui no canal e assistir. O princípio eterno, nós vamos grifar com a cor azul. Esse versículo de número 6. Vamos colocar ele aqui com a cor azul. E vou explicar para vocês por que nós vamos colocar de azul. Princípio eterno é aquilo que não muda. É como o reino de Deus ele funciona. O reino de Deus ele tem regras, ele tem princípios. E esses princípios eles são imutáveis. E aqui nesse versículo 6 diz que aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. E fica aquela pergunta. Você poderia perguntar: como Jesus andou? Jesus, ele andou pelo pecado? De forma alguma. Ele andou nas trevas? De forma alguma. Jesus, ele andou na luz, ele andou na vontade de Deus. Nós acabamos de contemplar a leitura da carta aos Hebreus, que Jesus ele veio fazer a vontade de Deus. Portanto, ele andava fazendo a vontade de Deus. Então, aquele que diz que permanece nele, nele quem? Em Jesus, deve também andar como ele andou. Por isso, é um princípio eterno. Isso nunca irá mudar. É um princípio que rege o reino de Deus. Nós podemos perceber isso também quando nós abrimos lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 12, que diz assim, que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus vai andar na luz. Então, aqui nós podemos perceber
que existem critérios para que nós possamos distinguir se nós estamos caminhando verdadeiramente nos caminhos de Jesus ou não. Nós podemos recordar que no primeiro vídeo eu falei muito com vocês sobre o contexto dessa carta. O contexto dessa carta era que muitas pessoas naquela época, eles não acreditavam, algumas pessoas, alguns grupos não acreditavam que Jesus ele era Deus. E muitos deles acreditavam que eles não tinham pecado pelo simples fato deles serem filhos de Deus. Então aqui, o apóstolo João, o discípulo amado, ele vai dar critérios para que nós possamos saber se de fato nós estamos sendo verdadeiros cristãos. Então, aquele que diz que permanece em Jesus deve também andar como ele andou. Esse é um critério para saber se nós estamos verdadeiramente seguindo a Jesus. Então a palavra de Deus, amados irmãos, vai iluminar, vai nos dar critério para que nós possamos sempre expulsar as trevas da nossa vida, do nosso coração. Então, por isso a importância de nós aprofundarmos a palavra de Deus, para que nós possamos sempre ter critérios. Vamos continuar agora do versículo 7 ao versículo 8. Vamos ver aqui. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo, o que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Olha que lindo isso aqui. Aqui fala de um mandamento novo, não é? E esse mandamento novo, como assim mandamento novo? Olha que beleza é a palavra de Deus. Vou repetir novamente. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, né? Esse mandamento antigo, amados irmãos e irmãs, esse mandamento antigo simplesmente é a antiga lei, aquilo que estava escrito antes de Jesus. Mas, por isso que ele não vos escrevo um mandamento novo. Por isso que o apóstolo está dizendo que não escreve um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início, justamente no Antigo Testamento, aquilo que estava escrito antes de Jesus. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Agora veja que belo a palavra de Deus. No versículo 8 diz: e, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. Parece contraditório, não é mesmo? O apóstolo diz que não escreve um mandamento novo, mas no versículo 8 está dizendo que é um mandamento novo. Parece contraditório, mas não é. Por que ele escreve assim no versículo 8, dizendo que é um mandamento novo que vos escrevo? Justamente por causa da vinda de Jesus. Este mandamento que nós recebemos, que é o mandamento que é o Novo Testamento, né? Que a palavra que é o próprio Jesus, a palavra de Deus ganha uma marca nova, um ressignificado, né? Jesus disse que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento da lei. Então Jesus é a marca nova. Por isso que o apóstolo ele vem dizer no versículo 7 que não escreve um mandamento, não escreve um mandamento novo, mas um mandamento antigo, né? Que é a própria palavra de Deus, que continua desde o Antigo Testamento. Mas, no entanto, no versículo 8, ele diz que é um mandamento novo porque Jesus dá uma marca nova à palavra, que é ele mesmo, não é mesmo? Então, vamos continuar agora lendo do versículo 9 até o versículo 11. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz,
e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Muito forte, não é mesmo? Nós devemos tomar muito cuidado para não cultivar o ódio no nosso coração. Isso nos levaria, como diz aqui, nessa passagem do versículo 9 ao versículo 11, à cegueira espiritual. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós tropeçamos na nossa vida porque muitas vezes, em vez de cultivar o amor no nosso coração, nós cultivamos ódio, cultivamos o rancor, a mágoa. Infelizmente, isso faz com que a nossa visão fique turva e nós não sabemos muitas vezes por onde caminhar. Então nós devemos sempre viver na intensidade do amor, cultivar o amor de Deus no nosso coração e não o ódio. Por isso que diz aqui que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. As trevas do ódio, do rancor, da mágoa. Então tudo isso faz com que os nossos olhos da fé, os olhos espirituais, eles possam ficar turvos. Muitas vezes não sabemos como resolver as situações da nossa vida, não sabemos como proceder em determinadas situações da nossa vida, porque justamente muitos desses sentimentos que são cultivados no nosso coração nos impedem de enxergar o caminho a seguir. Então, muito cuidado, né, em alimentar esses sentimentos em relação aos irmãos no coração. Vamos agora meditar do versículo 12 até o versículo 14. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Olha, mais uma pérola, mais uma graça que o Senhor Jesus revela no íntimo do seu coração. Percebam, meus amados irmãos, a importância da palavra de Deus. Chamo a atenção de vocês aqui para a parte final desse versículo número 14, onde o apóstolo diz que eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Nós podemos fazer uma pergunta: a palavra de Deus permanece em nós? De fato, se a palavra de Deus permanece em nós, nós somos fortes, como diz aqui o apóstolo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Quando nós abrimos, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura, lá no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 22, versículo 29, Jesus ele diz assim: estais enganados, desconhecendo as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Jesus ele diz isso, que muitas vezes nós nos enganamos na nossa vida, nós não sabemos resolver as situações do nosso dia a dia, não sabemos tomar decisões acertadas no nosso dia a dia, porque justamente nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. Então veja a importância daqui de que nós possamos sempre conhecer mais e mais, que você seja perseverante nesse estudo bíblico, para que você conheça mais e mais as Sagradas Escrituras, que é o próprio Jesus. Lá o Salmo 119, o versículo 105, diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então perceba a grande importância que tem a palavra de Deus na nossa vida.
Ela é luz, ela ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Ela enche o nosso coração de graça, de paz. É isso que nós precisamos alimentar na nossa vida. Vamos continuar agora no versículo 15. O versículo 15 nós vamos ler e prestando bastante atenção. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Amados, aqui nós podemos perceber uma ordem do Senhor Jesus para nós. Está dizendo para que nós não possamos amar o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Perceba, nós ensinamos para vocês que todas as vezes que nós encontrarmos uma ordem, nós deveremos marcar na nossa Bíblia com a cor vermelho, a cor vermelha. Então vamos marcar aqui a ordem do versículo, que é o versículo 15, com a cor vermelha. O Senhor Jesus, ele está pedindo para que nós não possamos amar o mundo nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Devemos cultivar o amor de Deus no nosso coração. Devemos nos desapegar das coisas do mundo. Lá em São Tiago, no capítulo 4, do versículo 4, diz assim, né? Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Isso está escrito lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 4. Então, é uma ordem que o Senhor Jesus ele nos dá para que nós possamos crescer no amor dele, que nós possamos nos desapegar do mundo e das coisas do mundo. Devemos alimentar, buscar, sempre alimentar o nosso coração com as coisas do alto. Como dizia Padre Léo, né? Ele falava muito isso, o Padre Léo, que devemos buscar as coisas do alto. Então, vamos seguindo aqui nesse versículo 16 e o versículo 17. Venham aqui comigo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus amados, olha que palavra linda nós podemos perceber e esclarecer para vocês essa palavra chamada concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela quer dizer a inclinação que nós temos, as desordens que nós temos interiores, as inclinações para o mal, para as desordens. Então, quando aqui o apóstolo ele diz a concupiscência da carne, nós podemos fazer uma relação disso, né, com os mandamentos da lei de Deus, né, especialmente o 9º e o 10º mandamento, né, quando ele aqui fala da concupiscência da carne e dos olhos, nós podemos fazer uma relação, por exemplo, né, um antídoto, né, que o Senhor Deus nos dá dos mandamentos para que nós não possamos cobiçar as coisas alheias e também não possamos cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso está ligado à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, certo? Então, a concupiscência é as nossas inclinações desordenadas, que nós possamos sempre estar bastante atentos às nossas inclinações, de maneira que nós possamos ordená-la através dos mandamentos, da vivência dos mandamentos de Deus. Amados, chegando ao final do nosso encontro, do nosso aprofundamento bíblico de hoje, esse versículo 17 foi o último versículo que nós vamos aprofundar no dia de hoje. Chegando ao final do nosso aprofundamento bíblico de hoje, nós deveremos refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração no estudo de hoje. De que forma nós poderemos aplicar o que ele falou no nosso coração hoje? Aqui abaixo
você poderá deixar o seu comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje. Nós teremos um grande prazer em responder cada comentário de vocês. Estamos rezando por cada um de vocês. Rezem pelo nosso ministério. Nesse momento agora, queremos rezar com tudo aquilo que nós vimos no dia de hoje, esse capítulo 2, do 1 ao 17. Nós vemos aqui, extraímos esses dois elementos, né? Um princípio eterno, no versículo 6, que diz que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. E Jesus, ele andou na luz. Jesus, ele é a luz. Perceba que lá no primeiro encontro, no vídeo passado, nós meditamos lá no capítulo 1, versículo 5, que Deus, ele é luz e nele não há treva alguma. Se nós quisermos seguir a Jesus, devemos sempre procurar andar na luz, e não no pecado, e não na treva do pecado, mas sempre na luz. Que o Senhor Jesus, ele possa falar profundamente no nosso coração, através desses elementos que nós gravamos aqui, grifamos aqui no dia de hoje, esse princípio eterno. E também através dessa ordem que ele nos dá para orientar a nossa vida. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Que nós possamos alimentar o amor do Pai no nosso coração. Pratiquemos o desapego às coisas deste mundo. E nós possamos sempre alimentar cada vez mais a fé no nosso coração, a presença de Deus no nosso coração. Por isso, amados irmãos, eu convido a vocês neste momento, onde você está aí nesse momento agora. Não sei a sua realidade, mas é um momento de oração, é um momento onde você deve se entregar. Colocar, escrever no seu caderno a mensagem de Deus, escrever no seu caderno de como você pode aplicar isso na sua vida. Esse foi o nosso estudo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a cada um de vocês. Ósculo Santo, graça e paz.